Fala pessoal, bora fazer algumas promessas de final de ano. Chega mais! Fala pessoal, sou o Andrew do Arsenal Books. Hoje eu tô aqui para fazer aquelas promessas de final de ano, ou melhor, 12 promessas de final de ano, porque eu selecionei aqui na minha estante 12 obras que eu pretendo ler em 2025. Faz um tempo já que eu parei de fazer as TBRs, as minhas listas já programadas de leitura para o ano inteiro, porque acaba que com o tempo tu vai aprendendo que leitura é muito momento também. Então se tu começa a planejar com muita antecedência determinadas leituras, tu pode se deparar de no momento que tu for ler tal obra, tu não tá preparado para ela, ou tu não tá na vibe de ler ela, e isso pode acabar prejudicando a leitura do livro. Então o que eu faço? Eu mais ou menos tenho em mente os livros que eu gostaria de ler, mas eu deixo um bom espaço aí para livros que vão chegar novos, ou outras obras aqui que eu vou bater o olho num determinado momento e vou querer ler. Então 12 obras é tranquilo de mais ou menos prometer para vocês, porque sobra bastante espaço para outras leituras ao longo de 2025. E alguns disclaimers rápidos, tá? Pessoal, brigadão! Vocês me ajudaram a bater a meta de 1.500 inscritos até o final de 2025. Vocês são foda, um brinde para vocês. E, por favor, já deixa o like nesse vídeo, comenta qual dessas obras vocês pretendem também ler ou não conheciam e se interessaram. Compartilha esse vídeo com quem possa interessar e principalmente se inscreve no canal, ativa o sininho para notificação. Semanalmente vocês me encontram por aqui. E só mais um disclaimer rapidinho: se vocês se interessaram por qualquer uma dessas obras e pretendem comprar na Amazon, o façam pelos links abaixo. Cada livro está com o seu link na descrição do vídeo. Vocês não pagam nada mais por isso e ainda geram uma comissão para este que vos indica. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom pessoal, eu começo essa lista com um livro que eu deveria ter lido já em 2024. Era parte da minha programação, mas com certeza de 2025 ele não passa porque eu estou muito entusiasmado para ler essa obra. Estou falando de uma obra de Stephen King, o grande mestre, e esse aqui é o livro que eu mais tenho vontade de ler dele, dos que estão na minha prateleira. Estou falando de Novembro de 63, de Stephen King, o livro que conta com viagens no tempo, do qual eu conheço uma premissa básica, que o nosso protagonista, Jake Epping, ele acaba descobrindo ali um portal numa lanchonete de um amigo dele, algo do gênero. Me corrijam quem já leu a obra nos comentários. E ele, nesse portal, ele consegue voltar alguns anos para o passado e em determinado momento da trama ele vai se ver envolto em ter que impedir o assassinato do Kennedy. Eu acho, já falei isso outras vezes, eu acho sensacional a arte de capa desse livro. Aqui na primeira parte vocês vão ver JFK mortos a tiros, LBJ empossado, né, que deveria ser uma matéria real da época. E aqui na contracapa é como se o Jake Epping tivesse conseguido concluir a missão. E aí tu tem JFK escapa de assassinato, primeira dama também. E aí a foto dos dois aqui. Acho sensacional o trabalho gráfico disso aqui. Vamos ver. Eu tenho altíssimas expectativas porque eu nunca vi ninguém falando mal dessa obra. Vamos ver se o mestre entrega tudo isso mesmo. A segunda obra desse vídeo é, por que não, um clássico, mas que ele transcende a literatura. Na minha opinião, obviamente, ele tá muito entremeado com o cinema também. E para este material aqui, eu quero muito fazer um conteúdo bem especial para o canal. Não vai se limitar quando eu trouxer uma resenha específica desse livro, tão somente a obra escrita. Estou falando de um livro de H.G. Wells e estou falando de O Homem Invisível, muito provavelmente o seu grande clássico. Aqui em O Homem Invisível a gente vai acompanhar a jornada de um cientista que chega a uma pequena cidade e não tem como ser diferente, ele se torna o assunto daquela pequenininha cidade ali com poucos habitantes, porque ele tem o corpo coberto por bandagens. E aí aquela figura muito esquisita chegando ali numa sociedade muito pequena, ele se torna o grande mistério do qual ninguém consegue parar de falar sobre e conjecturar a respeito. Homem Invisível, eu acho que todo mundo é daquelas obras que todo mundo de alguma forma sabe o plot, conhece a figura do Homem Invisível, que se expandiu para diversos outros materiais. No cinema, principalmente,
é dono de adaptações e releituras de muito respeito, que eu não vou me aprofundar por aqui, mas é muito em função dessas inúmeras adaptações e releituras que eu quero muito fazer um vídeo especial de O Homem Invisível. Então aguardem, edição belíssima do Clássicos da Zahar, que eu peguei neste ano, em 2024, em alguma das promoções da Amazon. É maravilhosa essa edição aqui e uma obra relativamente curta. Então não deve demandar muito tempo, mas eu acredito que traz excelentes discussões aqui. Agora a gente entra num gênero que vocês sabem que eu tenho falado cada vez mais por aqui e tô tentando ser uma voz ativa para ressuscitar este gênero aqui no Brasil. Estou falando de thrillers militares e vou falar de duas obras agora na sequência porque as duas são do mesmo escritor. Estou falando de Scott McKeevan. Primeiro ponto, para quem assistiu o vídeo de melhores leituras de 2024, se ainda não o fez, o faça na sequência. Scott McKeevan garfou a primeira posição do meu ano. E agora eu botei duas obras dele para 2025. Estou falando primeiramente de América Sitiada, que seria uma continuação do Sniper de Elite Viagem Sem Volta, que foi o livro que ganhou aí o meu top leituras de 2024, e América Sitiada, que a gente vai acompanhar o Gil Shannon, o nosso soldado aí dos Navy SEALs. E aqui o Gil Shannon aí vai ser posto à prova quando terroristas chechenos trazem para território americano duas bombas nucleares do período da Guerra Fria. E ele precisa desmantelar esse grupo terrorista e chegar antes que essas bombas, obviamente, elas sejam utilizadas em território americano. Então me parece ser uma obra daquelas bem estilo thriller militar, que tu tem uma situação calamitosa nas mãos para resolver, que te exige uma pressa absurda. E assim, eu tive o contato com o Scott McKeevan pela primeira vez em 2024, e no primeiro volume dessa trilogia do Gil Shannon, o Scott McKeevan ele foi sublime para trazer urgência em suas páginas. E aqui, só por essa breve sinopse, obviamente eu não espero nada diferente. Talvez ainda mais urgência do que eu encontrei em Viagem Sem Volta. Então, tá aí, Sniper de Elite, América Sitiada, é com certeza uma das leituras que eu já vou fazer provavelmente no primeiro trimestre de 2025. E eu tô deixando ela aqui porque ela se conversa bastante com uma das obras que eu adquiri recentemente aqui para minha coleção. Fiquei muito faceiro e compartilhei nas outras redes. Me sigam por lá se ainda não seguem, que eu tinha conseguido pegar num sebo aqui na minha cidade, em Novo Hamburgo, e eu estou falando de Sniper Americano. Sniper Americano o pessoal pode conhecer muito pelo filme, adaptação do Clint Eastwood e com protagonismo do Bradley Cooper. Em Sniper Americano a gente vai acompanhar a história do Chris Kyle. Chris Kyle, que é o maior sniper da história do exército americano. E aqui a gente vai acompanhar a vida do Chris Kyle. Eu já vi mais de uma vez o filme, sou muito fã da adaptação e pretendo dar zero spoilers por aqui. Se não viram o filme ainda, o façam com urgência. Acho que deve estar disponível em algum dos streamings. Estou pesquisando para vocês e botando aqui, ó. E o Chris Kyle ele foi responsável, ou foi creditado a ele, mais de 150 mortes enquanto servindo o seu país. E aqui a gente está longe de ter uma história de heroísmo. Aqui a gente tem uma grande tragédia por trás para acompanhar, ao menos é o que o filme nos retrata, mas também trazendo muito daquele sentimento de patriotismo americano. Felizmente o livro já não é mais tão fácil de ser achado. Eu estou curiosíssimo porque eu já tive outros contatos com leitores que leram essa obra e colocaram ela como um dos melhores livros deste gênero que eles já tiveram contato. Então assim, a expectativa tá altíssima. Ele vai brigar pelo posto de ser uma das minhas primeiras leituras de 2025, junto de outro livro que vem mais pra frente. Eu tô em dúvida de qual eu começo o ano, se é por Sniper Americano ou se é por outro que vocês conferem logo mais. Pessoal, agora a gente entra num grande clássico do gênero de thriller militar. Estou falando de Tom Clancy e da sua obra mais famosa,
Caçada ao Outubro Vermelho. 1984, o capitão Marcus Ramius, tô até lendo aqui para não perder o nome, comandante do submarino Outubro Vermelho russo, ele acaba se envolvendo em uma perseguição de seu próprio país quando ele decide conduzir este submarino Outubro Vermelho em direção à América, bem como ele também é caçado pelos americanos que se sentem ameaçados por esta aproximação do submarino russo ao seu território. E cabe a Jack Ryan, o maior personagem, o maior protagonista das histórias de Tom Clancy, impedir que isso aconteça, que o Outubro Vermelho ele seja destruído, porque o Jack Ryan ele é um admirador aí do Marcus Ramius, que comanda o Outubro Vermelho. Trama intrincadíssima, aquela vibe muito forte de Guerra Fria mesmo, todos aqueles desafios que a Guerra Fria imputava, porque qualquer mínimo deslize a gente parecia que estava à beira de um colapso e de uma nova guerra mundial. Então tu tem diversos elementos aqui que fazem com que essa trama, por mais simples de certa forma que ela pareça, ela seja desesperadora. Eu tô curiosíssimo porque assim, eu já vi o filme, faz tempo, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ler este livro clássico do Tom Clancy, porque não é mais tão fácil de achar no Brasil. Vocês estão vendo que a minha edição é daquelas famigeradas super sellers, capa dura, o livro tá todo amarelado, achei num sebo em São Paulo, para vocês terem ideia, mandei vir pelo correio, porque eu não podia perder a oportunidade. Eu quero muito ler A Caçada ao Outubro Vermelho, depois eu quero reassistir o filme e, obviamente, trazer uma análise muito completa e aprofundada, não só do livro, também do filme, mas também do contexto no qual essa obra ela foi concebida e no contexto do qual ela se passa. Perfeito? Então esperem por resenhas de Tom Clancy esse ano. Fortíssimo candidato a uma das melhores leituras de 2025. Posso queimar a língua. Vamos ver lá no final do ano que vem. Pessoal, me mantendo dentro do mesmo gênero, eu trago agora uma obra que já apareceu por aqui no vídeo que eu pedi uma votação de vocês de qual livro vocês gostariam que eu lesse ainda no ano de 2024, trouxesse uma resenha. A Época ganhou 6 túmulos para Munique, já tem resenha completinha por aqui, essa promessa eu cumpri, confiram lá quem ainda não viu, mas um dos livros que era a opção nessa votação era Frederick Forsyth e O Cobra. Aqui a gente vai acompanhar a narrativa de Paul Devroux, um ex-agente da CIA que recebe uma missão tanto quanto simples do presidente americano: desmantelar e acabar com um cartel de cocaína colombiano. E o Paul Devroux, para poder executar sua missão, ele tem à disposição os melhores agentes que ele precisar e os melhores equipamentos que o governo americano possa disponibilizar. Só que tem um grande ponto em tudo isso. A gente pode imaginar que desmantelar um cartel colombiano de cocaína deve ser um troço muito complicado, de fato é. Só que tem um ponto. O Paul Devroux ele não é qualquer um. O Paul Devroux ele atende pelo codinome de Cobra. E se o Paul Devroux acredita que essa missão é possível, todo mundo que está com ele também acredita. Então vamos ver o que esse ex-agente da CIA vai tramar para conseguir completar a sua missão e se é que ele vai ter sucesso. Tô curiosíssimo, essa já é uma obra que eu tenho há mais tempo aqui na minha prateleira. Frederick Forsyth, um dos grandes nomes e clássicos desse gênero de thriller militar, expectativa lá em cima, beleza? O Cobra vai aparecer com resenha por aqui também em 2025. Pessoal, e agora eu saio do gênero de thriller militar e me foco mais no suspense, naquele lance mais do detetive tentando desvendar um assassinato, algo nesse gênero, muito com uma pegada no ar, só que indo para uma região do planeta que não é tão comum a nós,
né, ou que não chegam tantos livros para nós. Estou falando de um escritor nórdico, David Hewson, e sua obra The Killing, que originalmente foi concebida para uma série televisiva, e aqui nós temos a novelização. Aqui é um thriller que uma dupla de detetives que tem problemas de relacionamento entre si precisa desvendar o assassinato de uma jovem que é encontrada na floresta de Pentecostes, próximo a Copenhague, em Dinamarca, e ela tem sinais de tortura e estupro. E aqui a gente vai acompanhar a jornada principalmente da detetive Sarah Land e de seu parceiro Jan Meyer tentando desvendar esse mistério. E pelo que eu entendo, a série fez bastante sucesso. Eu não vi a série porque eu preferi ler a obra primeiro. Então eu quero fazer também uma dobradinha. Ler o livro e depois assistir a série. Só que aqui a gente vai acabar lidando muito com tramas que envolvam também política e pessoas poderosas ali no seio da sociedade dinamarquesa. Beleza? Eu espero bastante dessa obra porque eu tive uma boa indicação, principalmente do meu parceiro Rodrigão, do canal Rodrigão 1002. Ele já leu este livro e falou brevemente em algum dos vídeos dele, e ele me chama atenção no que ele comenta sobre essa obra, que pode ser muito, ele atrela muito a característica dos escritores nórdicos, que é uma trama muito rápida, muito ágil, repletíssima de diálogos. E só no folhear o livro aqui eu consigo ver muito diálogo. Particularmente é uma dinâmica que eu gosto. Acho que traz agilidade para a trama e, dependendo, obviamente, do que o escritor quer passar e do que a trama em si pede, pode fazer muito sentido. Até porque a gente está falando de um calhamaço aqui, tá? Livro de 766 páginas. Eu já tenho o segundo volume, The Killing 2. Também é série, mas eu vou ler primeiro este. Quem sabe, se eu gostar bastante aqui da história, eu já engato o segundo. Vamos ver. Mas The Killing é um dos livros de suspense que eu tenho para leitura esse ano e eu tenho boas expectativas com ele, principalmente no que tange dinamismo. Bom, pessoal, e eu sempre falo para vocês que o gênero da fantasia, embora eu goste, é um gênero que eu não trato muito e que eu não tenho tanto contato assim na literatura. Eu estou tentando incrementar cada vez mais leituras deste gênero durante os anos aí. E uma das obras que mais me chama a atenção de momento, contemporânea, e é de um grande parceiro meu aqui, escritor, fez curso de escrita junto comigo, estou falando de Haves. O Haves, ele tem sua trilogia que deve estar sendo finalizada ainda em 2025. Haves, não tô te botando pressão, tá? Mas deixa aí, só confirma, é 2025 que chega o terceiro volume da trilogia, O Jogo do Rei, porque eu vou em busca do reino, o segundo volume dessa trilogia. Eu já falei brevemente num vídeo bem nos primórdios do canal aqui sobre o primeiro volume, que é o Em Busca da Coroa, certo? E foi no vídeo de Resenhas Express, tá? Busquem lá se vocês tiverem interesse. Aqui a gente vai acompanhar a jornada do Rúbil, ou vamos continuar acompanhando a jornada de Rúbil, que ele precisa recuperar o trono de Minalcar, que é seu por direito, tomado há muitos anos quando ele ainda era um jovem bebê, e agora crescido ele vai em busca do que é seu de direito. É uma fantasia que me apresenta todos os elementos do que eu, um leigo dentro do gênero, espero encontrar. E um leigo que eu digo é porque eu tenho muito contato com O Senhor dos Anéis, um pouco de Game of Thrones, mas eu não vou muito para fantasias mais undergrounds, por assim dizer, ou mais desconhecidas. Eu permeio mais esse território bem famoso do gênero. Só que o Haves, ele me entregou tudo que eu esperava no primeiro livro quando eu leio uma obra de fantasia. Eu nunca fui um grande jogador, nunca fui um jogador de RPG de mesa, joguei muito RPG em videogame, mas nunca de mesa, mas eu consigo ver que, cara, o Haves, ele é muito fã desse gênero, porque parece que ele tá te trazendo uma campanha bem intrincada dentro de um mundo fantasioso medieval. E posso ser um pouco suspeito para falar porque o Haves, poxa, ele é um dos caras que eu conheci no meio da literatura e eu agradeço muito a literatura por me apresentar gente como o Haves, mas para além disso, o Haves, ele é muito competente na prosa aqui. É uma leitura gostosa de ser feita, ela não é pesada, ela não é densa, ela é muitas vezes objetiva e clara, sabe? Ele consegue transmitir muito fácil as ideias que ele quer passar pro leitor. E principalmente ele consegue te imergir dentro do mundo que ele pensou. Estou curiosíssimo para ver
o que vai acontecer nesta jornada de Rubio. Confesso, eu não quero dar spoiler nem nada, mas tem um personagem que eu me apeguei muito no primeiro volume, que acaba acontecendo algo que eu não esperava com ele. Provavelmente o Rave sabe do que eu estou falando, a gente troca uma ideia depois no particular, e eu quero saber como é que isso vai seguir, beleza? Então tô bem curioso aí pelo segundo volume de O Jogo do Rei, é o nome da trilogia, e este é o Em Busca do Reino. Pessoal, avançando, eu trago outra obra que surgiu como uma possibilidade de leitura lá naquele vídeo de Vocês Escolhem. E agora eu estou falando do Dr. Michael Crichton e seu livro Linha do Tempo. Adendo, tá? Brigadão, Marta, este é presente da minha querida amiga Marta. Crichton entra naqueles autores que inexplicavelmente eu não sei como ele não é mais lançado no Brasil, com exceção de Jurassic Park, sua obra mais clássica. Jurassic Park é relançado a todo momento, acho que agora os direitos estão com a Aleph, mas os demais livros do Crichton é complicado sempre de achar. Sempre tem que ser em sebo, são edições mais antigas, e eu consigo perceber que isto é que o Crichton incomoda muita gente. Crichton sempre tem algo para dizer e algo que pode ir contra o status quo, o politicamente correto empregado hoje em dia aí na sociedade. Só que o Crichton era um cara inteligentíssimo. Ele sempre pôde contribuir de inúmeras formas dentro da sociedade, seja com ficções científicas onde ele imagina o nosso futuro, só que sempre com um embasamento muito pé no chão, por assim dizer, ou até mesmo quando ele explora obras do nosso passado, como foi com Devoradores de Mortos. O primeiro vídeo deste canal é uma resenha completinha de Devoradores de Mortos do Crichton. Vocês podem ir lá, vejam esse primeiro vídeo, comparem com a minha desenvoltura em frente à câmera do meu primeiro vídeo aqui do canal com atualmente, mas o conteúdo desse vídeo ele é muito profundo, ele é muito denso, eu pesquisei bastante sobre. Mas aqui a minha leitura do ano de Crichton vai ser de Linha do Tempo, e Linha do Tempo vai ser mais uma jornada de viagem temporal que eu vou encarar, onde um grupo de estudantes volta para a França do século XIV para resgatar o seu professor. O arqueólogo, ele durante as escavações, ele acaba desconfiando da empresa que está por trás do patrocínio dessas escavações e acaba acontecendo algo que deixa o professor preso na França do século XIV. Eu sei até aí, nada mais do que isso, só que assim, primeiro ponto, Crichton inteligentíssimo, sempre tem algo para contribuir. Segundo ponto, Crichton tratando da nossa história, ele é muito respeitoso em reconstrução temporal, como foi em Devoradores de Mortos. Então me chama muito a atenção porque eu posso classificar daqui a pouco como um sci-fi quase como uma ficção histórica. Então é mescla de dois gêneros praticamente que eu gosto demais. Tô empolgadíssimo e assim, me julguem, tá? Eu quero até entender isso de vocês. Uma capa totalmente fora do tempo atual em termos de design. Eu sei, respeita pouco as bordas, é esquisito o design como um todo, mas tem algo nela que eu gosto. Tem algum charme nessa edição que particularmente eu gosto. Eu sei que isso deve ir bem contra o que o pessoal pensa na maioria das vezes, mas tem algo nela que me atrai. Edição da Rocco, mas vamos lá, tem que explorar Crichton. Todo mundo precisa conhecer Crichton para além de Jurassic Park, porque ele tem muito a nos dizer. Pessoal, vocês lembram que mais no início do vídeo eu falei sobre uma dúvida entre qual livro abriria meu 2025? Se era Sniper Americano, de Scott McKeever, ou esta obra agora, estou falando de Onde os Velhos Não Têm Vez, de Cormac McCarthy. Cormac McCarthy também garfou um espaço no meu top 5 leituras de 2024 com Meridiano de Sangue, obra importantíssima para o projeto Arsenal Books. Foi a primeira leitura coletiva que eu organizei, que eu quero retomar em 2025. Pessoal do grupo, aguarde, teremos novidades. É uma obra que trouxe uma estética que eu acho que de certa forma conversa muito com o que é proposto por aqui. Era um livro mais western, mas também com uma pegada de ficção histórica. E aqui em Onde os Velhos Não Têm Vez, nós vamos acompanhar a jornada aí do Leon Lee, principalmente,
quando ele, que é um caçador, acaba em um dos períodos dele de trabalho descobrindo ali uma negociação, provavelmente entre traficantes, mal sucedida. Muitos mortos, muitos corpos, e ele encontra uma mala cheia de dinheiro. Ele sabe que a partir daquele momento a vida dele mudará e precisará mudar, mas ele decide ficar com o dinheiro. E na sua cola está o psicopata sociopata, um dos maiores ícones deste tipo de pessoas no cinema, Anton Chigurh. O Chigurh, interpretado no filme dos irmãos Coen por Javier Bardem, com esse corte de cabelo magnífico que eu não canso de falar. Ele é um assassino implacável contratado para recuperar essa grana. E aí a gente vai acompanhar essa caçada, esse jogo de gato e rato. Ele pode ser classificado como um western moderno. Ele se passa nos dias atuais, é uma obra mais contemporânea, por assim dizer. Ela não vai pro Velho Oeste, mas ela tem muito daquela pegada do Velho Oeste. Eu estou empolgadíssimo para ler esse livro, sou muito fã do filme. Quem não viu ainda Onde os Fracos Não Têm Vez, deixa eu confirmar aqui para vocês, se não me engano, tá? Se não me engano, 4 Oscars. Onde os Fracos Não Têm Vez, um dos Oscars. Se eu não me engano, 4, tô postando aqui. 4 Oscars. E eu vou ler aqui para vocês, porque vocês podem... é efeitos especiais. 4 Oscars. Na 80ª edição da premiação, em 2008. Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor ator coadjuvante com Javier Bardem, como Anton Chigurh, e melhor direção, os irmãos Coen. Simplesmente fantástico este filme, e eu também espero que este livro. Eu sei por alguns que já me comentaram que se eu comparar a escrita deste livro de Cormac McCarthy com o Meridiano de Sangue, parece que não é o mesmo autor que escreveu. Isso é bom? Isso é ruim? Eu tô louco para descobrir. Pessoal, mais 2 obras para terminar, as minhas 12 leituras para 2025, e agora a gente entra no gênero da ficção histórica. Um dos primeiros livros também que eu devo encaixar neste 2025 é o final da trilogia de Bernard Cornwell, Em Busca do Graal, e o terceiro livro é O Herege. Eu sei que existe um outro livro que dá, de certa forma, uma continuidade a este universo aqui, mas é uma trilogia fechada, o Em Busca do Graal. Aqui a gente vai acompanhar a jornada do Thomas de Houghton, um arqueiro inglês durante o período da Guerra dos 100 Anos, que ele se vê envolto nessa busca do Santo Graal que, aparentemente, um dia esteve de posse de sua família. Isso é verdade? Isso não é? Cabe a nós acreditar ou não, assim como o protagonista, e embarcar nessa jornada. Pontos importantes. Não é uma trilogia tão boa quanto as Crônicas de Arthur, pelo menos até o momento. Só que na reconstrução histórica aqui o Bernard Cornwell brilha demais, porque a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França é um período riquíssimo da história, com diversas batalhas monumentais que aconteceram nesse período. E o Cornwell, com isso, cara, ele se lava de narrar para nós aqui as cenas de batalha. Só que o Cornwell ele chama muito a atenção para um quesito: a importância dos arqueiros ingleses neste período da guerra. E como os arqueiros ingleses infligiram golpes duríssimos aos franceses. Vai ficar para mim a resenha da trilogia como um todo, algumas curiosidades acerca desse período histórico, obviamente, mas eu tô curiosíssimo para terminar essa trilogia, tá? O primeiro volume foi muito bom, que é O Arqueiro. O segundo volume, que é O Andarilho, ele não andou da forma com a qual eu esperava. Talvez eu tivesse expectativas erradas a respeito do livro, pode ser, mas ele não avançou tanto quanto eu queria que tivesse avançado na trilogia, até porque o último volume é um livro mais curto, estamos falando de 390 páginas, então eu quero ver como é que o Cornwell vai desenrolar tudo que ainda está em aberto neste volume O Herege. Curiosíssimo, eu quero encaixar ele ainda no início de 2025, porque eu li O Andarilho no início de 2024, então eu não quero perder muito do que eu tenho guardado aqui para concluir essa trilogia. Pessoal, e para fechar os 12 livros de 2025, eu trago, obviamente, não tinha aparecido por aqui ainda, Ken Follett,
e O Buraco da Agulha, o primeiro livro do grande mestre da ficção histórica a realmente fazer sucesso em sua carreira. O Buraco da Agulha é uma ficção histórica ambientada durante a Segunda Guerra e com o pano de fundo do provável dia mais famoso da história, o Dia D. E para que o Dia D ele tenha sucesso, ele tenha êxito por parte dos aliados, ele depende muito de um plano de enganar o exército nazista, fazendo com que eles acreditassem que o desembarque não fosse na Normandia e sim em outra região. Só que um dos melhores espiões do exército nazista, intitulado O Agulha, ele descobre a trama por trás disso e para fugir da Inglaterra com esse segredo, ele acaba naufragando em uma ilha escocesa. E nessa ilha escocesa, ele se apaixona por uma mulher. E ele tem nas mãos o poder de mudar o destino da guerra, entregando os planos do Dia D ou não, enfim, aí eu já tô conjecturando porque eu não sei mais nada além disso. Reconstrução histórica sempre impecável por parte de Ken Follett, Segunda Guerra Mundial sempre um assunto que atrai muitos olhares, muitos curiosos e muitos estudiosos. Eu não vejo a hora de botar as mãos em O Buraco da Agulha, primeira obra, de novo, que fez sucesso de Ken Follett. Então eu acho que eu só tenho a agradecer a esse livro, porque se não fosse por ele, a gente não teria outras tantas obras maravilhosas do mestre à nossa disposição, que vocês podem conferir elas onde? No meu vídeo de coleção de livros de ficção histórica. Eu mostrei por lá todos os livros que eu tenho até então só desse gênero nas prateleiras. Confiram lá quem ainda não o fez. O Buraco da Agulha vem ainda em 2025. Bom, pessoal, essas são as 12 leituras que eu pretendo fazer em 2025. Como eu falei, obviamente não me limitarei a elas. Teremos muitas outras leituras ao longo do ano que vem, mas essas são 12 obras que de fato eu pretendo encaixar no meu cronograma de leitura, beleza? Comenta aí o que vocês acharam dessas obras. Já leram alguma delas? E principalmente, deixa teu like, compartilhe esse vídeo com quem possa interessar, ajude o Arsenal Books a crescer, porque eu tenho projetos gigantescos para 2025. Se inscreva no canal, ativa o sininho para notificação, que é importante, porque toda semana que eu posto vídeo, aí vocês recebem uma notificação dizendo que o vídeo já está disponível. Neste final de ano, início de 2025, a programação muda um pouquinho. Normalmente vocês me encontram aqui todas as terças-feiras às 19 horas. Nessas duas últimas semanas do ano, na verdade o próximo vídeo ele vai acabar saindo já no início de janeiro, eu vou trocar a programação para quinta-feira, porque as terças-feiras cai a véspera de Natal e a véspera de Ano Novo, que a gente está bebendo e comendo e não quer ver absolutamente nada, principalmente no YouTube. Mas eu quero aproveitar para desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que 2025 seja repleto de leituras fodas para vocês, assim como eu espero para mim. Todas que eu fizer, obviamente eu venho compartilhar e disseminar a palavra. Então, um brinde de final de ano. Espero muita saúde, muito sucesso para todos vocês e espero encontrá-los novamente e ter essa parceria que a gente vem construindo ao longo de todo 2025. Eu vou ficando por aqui e a gente vai se falando.